Chegamos no terceiro dia da nossa jornada de 21 dias de poder, com ênfase na mordomia cristã, e estudando, claro, o livro A Verdadeira Riqueza, Princípios da Prosperidade Bíblica. No terceiro capítulo do livro, nós temos aqui descrito uma história bíblica muito conhecida dos evangelhos, a história do jovem rico. Esse jovem ele teve um encontro com Jesus e nós aprendemos 3 lições que Jesus oferece ali àquele jovem. Jesus faz uma promessa, ele oferece uma promessa, um tesouro no céu. Jesus também ele faz uma proposta, dizendo àquele jovem que o amor a Deus deve estar acima de todas as coisas que nós temos aqui nesse mundo. E também Jesus faz uma advertência ali nas entrelinhas, que se ele se apegasse às riquezas terrestres, esse amor a Deus não seria evidenciado no seu caráter e também no seu coração. Infelizmente, aquele jovem preferiu amar mais as riquezas terrestres do que evidenciar o amor a Deus, ajudando o seu semelhante. E aqui eis o grande segredo da vida cristã. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, isso é evidenciado na ajuda aos nossos semelhantes. O Senhor Deus, Ele colocou recursos em nossas mãos, com um propósito específico, a ajuda aos mais necessitados, evidenciando então o amor a Ele, o amor às pessoas e revelando a nossa disposição em ter um tesouro celestial. Que Deus te abençoe nesse dia, que você coloque tudo aquilo que Deus te deu nas mãos dEle, amando Ele, mas também beneficiando o seu semelhante. Acompanhe o nosso devocional nesse terceiro dia de 21 dias de poder. Deus te abençoe. Olá, meus amigos queridos, aqui quem fala é o pastor Estina. Eu estou falando aqui do Canadá, da cidade de Saskatoon, onde eu tenho o privilégio de ser o pastor de uma igreja adventista do 7º dia aqui no Canadá. Estou muito feliz de participar deste projeto especial 21 dias de poder, com ênfase na mordomia cristã, projeto do distrito da Igreja Central de Atibaia. Abraço carinhosamente meu amigo pastor Renato Bertucci, sua família, meu amigo Patrick, sua esposa, e abraço também a todos vocês, líderes, irmãos e irmãs, não só da Igreja Central de Atibaia, mas de todo o distrito. Desejo que Deus abençoe todos vocês. Quando nós falamos em mordomia cristã, imediatamente vem à mente de quase todos nós aqueles 4 T's. O templo, que é o corpo, o tempo, os talentos e os tesouros. É claro que está certo, porque mordomia cristã, ser um mordomo fiel de Deus, é devolver a Deus tudo que temos e tudo que somos. Mas eu quero falar de algo mais. Eu quero falar da verdadeira riqueza, a maior riqueza, a verdadeira riqueza da nossa vida. Não são os bens. A verdadeira riqueza é a nossa família. Pode ser que você não concorde com esta ideia, mas se você já teve um filho à beira da morte, você entende muito bem o que eu estou dizendo quando eu digo que a nossa maior riqueza, a nossa verdadeira riqueza é a nossa família. Dos 14 livros que eu tive o privilégio de publicar, um deles tem o título O Maior Legado de um Homem. Infelizmente ele está esgotado, mas eu provo nesse livro, O Maior Legado de um Homem, que o maior legado é a nossa família. Não são os títulos que conquistamos, os bens que construímos, o dinheiro que guardamos, não. Tudo isso é importante, é claro, mas o mais importante de tudo é a nossa família. Eu louvo a Deus porque Deus me deu o privilégio de nascer numa família cristã, onde desde cedo eu fui ensinado que a família é aquilo que nós temos de mais importante nesta vida aqui. Pode ser que você esteja pensando assim, ele está falando isso de si mesmo. Não, eu estou falando isso com base na Bíblia.
Eu creio plenamente que a salvação é individual. Inclusive, eu gosto de dizer que Deus não tem netos. Quer dizer o seguinte, a vida espiritual de um não serve para o outro. Não dá para a gente emprestar a vida espiritual. Cada um tem que viver a sua comunhão pessoal, individual, intransferível com Jesus. Tudo certo. Só que eu creio também que quando nós somos fiéis depositários das bênçãos de Deus, nós podemos conduzir a nossa família para a eternidade. Vamos ao livro santo, a Bíblia Sagrada, para provar que eu não estou falando de mim mesmo. Veja o que diz em Atos, no capítulo 16, 2 versinhos apenas, os versos 30 e 31. A história é a seguinte: Paulo e Silas foram presos na cidade de Filipos, porque eles expulsaram os demônios de uma moça que era o ganha-pão de alguns indivíduos lá. E por causa disso eles foram presos juntamente com outros que já estavam aprisionados. Só que, diferentemente dos demais prisioneiros, à meia-noite Paulo e Silas estavam cantando e orando, louvando a Deus. Veja que Paulo, ele não apenas nos ensinou a expressão "em tudo dai graças", mas ele viveu a expressão. Paulo não é do tipo que diz "faço o que eu mando, mas não o que eu faço". Paulo é do tipo que diz "faço o que eu faço". Em tudo dai graças. Lá estava ele à meia-noite, junto com Silas, seu colega de ministério e de prisão, dando graças, cantando e orando. Houve um terremoto, a prisão se abriu, e o carcereiro, pensando que os prisioneiros tivessem fugido, tentou suicídio. Foi quando Paulo e Silas gritaram: "Não faça isso!" E veja o que aconteceu, numa pergunta e numa resposta. Atos capítulo 16, versos 30 e 31. E aqui diz assim: o carcereiro perguntou: "Senhores, o que devo fazer para que seja salvo?" E eles responderam: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa." Porque quando eu creio no Senhor Jesus, eu conduzo a minha casa à salvação. Eu quero dizer a você, meu irmão, a você, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que eu não me sinto exemplo de ninguém. Porque o verdadeiro exemplo é o Senhor Jesus. Ele é o nosso exemplo. Mas eu posso dizer que tenho sido abençoado com a minha família. O meu filho é líder da igreja, é músico da igreja. As minhas 2 filhas são casadas com obreiros da igreja. Um é pastor, um genro pastor, outro genro é gerente em uma instituição de saúde da igreja. A minha nora, ela ajuda o meu filho a educar nossos netinhos para a eternidade. E assim, os 3 filhos, são 3 famílias que estão educando os meus 6 netinhos para a eternidade. Eu estou feliz, por quê? Porque pela graça e misericórdia de Deus, eu estou conduzindo a minha família no caminho da eternidade. Eu disse que não sou exemplo para ninguém. O exemplo é Jesus, ok? Mas se você for um mordomo fiel e valorizar a sua família como ela deve ser valorizada diante de Deus, educando seus filhos no caminho do Senhor, ensina a criança o caminho que deve andar, diz o sábio Salomão. Se você for fiel, você vai conduzir a sua família no caminho da eternidade. O que eu vou dizer aqui serve para você que é líder da igreja, serve para você que é pastor, para você que é missionário, serve para mim. De que adianta nós ganharmos 1 milhão de pessoas para Jesus e perdermos a nossa família? Não adianta nada. A nossa família, meus irmãos, minhas irmãs, é a nossa primeira igreja. E nós temos que levar a nossa família juntamente conosco para a eternidade. Isso é a verdadeira mordomia. Começa em casa. E quando nós educamos nossos filhos, a nossa família, no caminho da eternidade, eles serão novas árvores que produzirão novos frutos, que levarão outras pessoas no caminho da eternidade.
Eu desejo muito que Deus abençoe vocês. Pastor Renato, Deus abençoe o seu ministério. Líderes da igreja, Deus abençoe vocês. Mas, por favor, em primeiro lugar, cuidem da família, que é o maior legado que nós temos nesta vida aqui, porque todas as coisas vão ficar aqui quando Jesus voltar. Mas se nós formos fiéis, nós poderemos levar conosco a nossa família para a eternidade. Foi o que Paulo e Silas disseram ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu pergunto, quantos de vocês desejam colocar a família no altar do Senhor para que o Senhor os ajude a guiar a família no caminho da eternidade? Quantos de vocês querem dedicar a família ao Senhor e valorizar a família como sendo o maior legado desta vida e juntamente com a família nos prepararmos para a eternidade? Quantos de vocês? Vamos orar? Querido Deus, ouve a nossa oração. Nós queremos ir para a eternidade com a nossa família. Tudo que temos e tudo que somos, tudo é teu, Senhor, e a nossa família também. Nós colocamos hoje a nossa família no teu altar. Se existe alguma família que ainda está sofrendo com algum filho longe de casa, tenha misericórdia, porque nós não queremos ir para o céu sozinhos, queremos levar a nossa família conosco. Que isso seja real na nossa vida. Nós pedimos isto não porque tenhamos merecimento, mas pedimos em nome de Jesus, o teu amado Filho, o nosso Salvador e Senhor. A Ele seja a honra e a glória e o poder para todos sempre. Amém, amém e amém. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.